Graça e paz, irmãos. Hoje vamos avançar Salmo de número 78, né? Nós fechamos o 77, é mais um salmo da família de Asaf. A gente está nessa sequência de vários salmos asafitas, né? Desde que iniciou o terceiro livro, né? Esse é um poema, é um salmo grande. A gente estava conversando antes de ligar a transmissão, tentar dividir em duas partes, né? Tentar ler até o 37. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louvores feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. O que ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, as quais coisas ordenou aos nossos pais que as ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem a seus próprios filhos. Para que pusesse em Deus a sua confiança, e não se esquecesse dos seus feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. não guardaram o pacto de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como um rio. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu rochas no deserto e deu-lhes de beber abundantemente, como de grandes abismos. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Mas, ainda assim, prosseguiram em pecar contra ele, e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e as águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se, com fogo atacou Jacó, e sua ira levantou-se contra Israel. Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Contudo, ele deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o pão dos céus. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida em abundância. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como a areia dos mares. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Não refrearam a sua cobiça. Ainda lhes estava a comida na boca.
Acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso ele encerrou os dias deles como um sopro, e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. Porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Aí fechou, né? Bem, essa primeira parte, né? A gente percebe que o Salmo é como uma história, né? Na verdade é um poema que está retratando um relacionamento, né? Uma história de um relacionamento, né? Um poema onde ele consegue... Às vezes é difícil a gente enxergar o presente, né? Às vezes é fácil você enxergar o passado e ter um vislumbre, uma visão do futuro, né? Mas o presente requer muito discernimento, né? A própria história secular mesmo, né? Diz que você só consegue analisar a história depois de 50 anos. História não é história naquele momento, até que 50 anos após você possa olhar para trás e analisar aquilo de um ponto de vista histórico, né? E às vezes quando a gente está vivendo, a gente pergunta assim, poxa, como é que esse povo, como é que esses irmãos, né, assim dizendo, não conseguiam ver isso de uma forma tão clara? Olhando a história assim, parece uma história, não vou dizer inaceitável, mas assim, uma história, como a gente, sabe, torce para que a coisa dê certo e quando parece que a narrativa começa e tudo, e de repente a coisa... Aí eu não sei quem leu na versão, acho que foi o Paulo que leu, quando diz assim, ele os feria de morte, né, e então eles o buscavam com fervor. Então era uma coisa cíclica, né? Deus ia lá e feria eles, aí eles se voltavam e ficavam ali firmes e tudo buscavam o Senhor. Aí a coisa passava um tempo, eles tomavam de novo e se inclinavam aos seus caminhos. Então assim, quando a gente olha para trás, é difícil entender o porquê que o povo se relacionava com Deus dessa forma, né? E se torna ainda mais difícil quando a gente olha para o nosso presente, tentar entender onde isso aqui pode estar na nossa vida. Não na totalidade da nossa vida, mas em algumas áreas da nossa vida, em alguns pontos da nossa vida, né? Então ele começa o Salmo com um apelo. Povo meu, escute o meu ensino, incline os seus ouvidos. Então ele começa a pedir a atenção do povo. Naquele momento, o poema que ele vai narrar está contando a história dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus pais, né? Mas o conhecimento de tudo que aconteceu antes poderia ajudar eles hoje, né, a tomar uma boa decisão, a fazer uma escolha, a guardar a aliança, né? Então ele começa com esse apelo e não sei se isso é a resposta, né? Mas no início do Salmo ele começa falando uma coisa que a gente comentou aqui acho que há 2 semanas, né? Ele diz assim, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não esconderemos dos nossos filhos. Olha que coisa interessante. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, seu poder e as maravilhas que fez. Isso eu achei muito interessante, né? Que às vezes a ideia, que pelo menos fica um pouco de criação, né? A ideia da gente tentar formar o nosso filho para que ele, sei lá, na nossa cabeça, não sei, assim, pensando agora assim, né? Quem quer educar um filho, ensinar um filho para ele ser mais ou menos? Acho que nenhum pai, né? Todo mundo quer ensinar o seu filho, quer corrigir ele, assim, dentro do natural, né? Quer corrigir,
O Marcelo está sinalizando lá de trás que ele ainda não tem, mas pela fé, né, varão? Já está aí pela fé. Então, assim, para que ele possa fazer todas as escolhas corretas, e isso a gente tenta cercar, ensinar, corrigir, né, fazer tudo, né? Mas é claro que um dia, como a gente, né, fez a nossa própria escolha, nos tornamos indivíduos adultos, hoje nós fazemos nossas próprias escolhas, honramos os pais e as mães daqueles que ainda estão vivos, mas, né, temos a nossa própria escolha, a nossa própria responsabilidade diante do Senhor, assim os nossos filhos vão alcançar essa realidade também, né? Vão se tornar pessoas adultas que vão escolher os seus próprios caminhos. E aqui ele coloca isso como sendo assim uma chave, parece que uma chave para abrir uma porta, né? Ninguém esconde nada de propósito, né? Mas às vezes a gente guarda uma coisa e não fala, por que isso está aqui? Não sei, botei aqui e tal, né? Aquela coisa assim, né? Então às vezes não é que eu esteja entendendo aqui, pelo menos, que esses pais esconderam essas coisas dos seus filhos de propósito. Não. Eles simplesmente tinham outras coisas que eles estavam fazendo, né? E isso que eu entendi que ele colocou aqui, que era fundamental, ele passar essa realidade, passar para os seus filhos, de alguma forma, muitas vezes na história não foi passado. E isso é uma coisa que sempre prejudicou Israel. Sempre prejudicou quando uma geração que se levantava que não conhecia o Senhor. Aconteceu diversas vezes. Então ele já coloca, depois do apelo dele, né, que ele não vai esconder dos seus filhos, né, aquilo que os pais e os avós dele contaram a eles, né? Ele decretou os estatutos para Jacó, Israel estabeleceu leis, ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos. Olha só, então foi uma ordem de Deus, né, que cada geração ensinasse esses mandamentos aos seus filhos, de modo que a geração seguinte conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos, né? Então era uma orientação de Deus, como Deus falasse assim, olha, eu vou fazer minha parte. O que cabe a vocês? Contem tudo aos seus filhos. Contem os meus mandamentos, os meus estatutos, a minha lei, conte como eu sou, o que eu fiz no passado, o que eu faço, né? Conte isso, né? A gente não tem aquele poder de fazer a semente brotar, mas a gente tem a escolha de lançar a semente no coração deles, né? Quando eu digo deles, não estou falando só de filhos biológicos, né? Nesse caso aqui, né? Porque a gente tem muitos irmãos que adotam, que assumem, que criam, né? Não estamos falando aqui de uma forma um pouco mais ampla essa questão da paternidade, né? Então, assim... Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Olha só que coisa interessante. Por isso que eu achei que era uma chave. Porque até o versículo 7, ele está detalhando exatamente que se o povo seguisse essa orientação do apelo, do povo meu, escute o meu ensino, que se realmente o povo se inclinasse, assim, debruçasse realmente sobre a orientação do Senhor, e realmente vivesse esses 7 primeiros versículos, então o fruto que o Senhor estaria dizendo era exatamente o do último versículo que a gente leu. Então eles porão a confiança em Deus e eles não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos, ainda que haja percursos da vida... Ih, ficou vermelhinho, Marcelo. É assim mesmo? Ah, tá. Não, tranquilo aqui, agora que eu olhei que eu prestei atenção. Então, assim... ainda que haja os percursos da vida, né? Eu vejo assim quantas mães choram pelos seus filhos, às vezes numa fase da vida, né? Num processo normal, né? Acho que nenhuma mãe também foi preparada para ver o seu filho, uma mãe serva do Senhor, preparada para ver o seu filho ali duvidoso, né? Naquele momento de escolha, assim, acho que deve ser uma coisa difícil para um pai, para uma mãe, assim, orando, pedindo ao Senhor que o filho possa fazer a escolha correta, mas a gente não pode fazer a escolha por ele, né? A gente espera que aquilo que a gente tenha feito, né, tenha semeado de alguma forma nasça, né? Meu pai falava uma coisa interessante que eu nunca entendi. Quando eu fiz 18 anos e me batizei, ele falou isso. Eu nunca esperei que os meus filhos se convertessem. Sempre esperei que quando eles ficassem grandes, eles iam para o mundo e tal,
né, seguir o caminho deles e depois eles se decidiriam, né? Acho que nem ele tinha muita noção daquilo que ele mesmo estava transmitindo na vida diária e que fez com que a gente, assim, sem religião, sem nada, a gente está vivendo numa comunidade assim, fizesse aquela escolha naturalmente, né? O filho já se espelha no pai, né? Imagina o Deus do pai dele, então, né? Se o pai já é muita coisa para ele, imagina o Deus do pai dele, né? Então, assim, sem dúvida isso é fato. E ele está fazendo isso, irmãos, em comparação aos exemplos escritos, né? As coisas que eles também constataram. Ele diz assim, ó, eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Então ele falou aqui, ó, obstinado, lembra? Que a obstinação ele fala para Samuel que é como fosse, né, desobediência, como fosse feitiçaria, né, obstinação também. Sinônimo de rebeldia, né, obstinação, né, a pessoa está obstinada com alguma coisa, né. Igual o pecado de feitiçaria, o exemplo, né, que o Senhor fala lá com Samuel em relação a Saul. Então a obstinação, a rebeldia, o coração desleal e o espírito infiel. Olha só quanta coisa, né? E isso era o que eles viveram, né? As pessoas que estão escrevendo aqui, os irmãos que estão escrevendo, estão relatando. Você imagina o que deve ser, irmãos, viver numa geração assim? Se a gente parar para pensar. Que deve a gente viver numa geração de obstinação, né? Rebeldia, coração desleal, espírito infiel. Agora imagine então que Paulo falou a Timóteo como seriam os homens nos últimos dias. Vê se você acha ele de repente para ler. Timóteo 3, 2 Timóteo 3, eu até separei o verso 7. Porque esse texto ele leva a gente a pensar nisso daqui, porque tem muito peso assim. Ele fala, desde o versículo 1 de 2 Timóteo 3, ele fala o que seriam esses homens, né? E sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, seus pais ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacável, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo de aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afaste-te deste também. Aí o versículo 7, assim, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Sempre nesse capítulo me chama a atenção isso aqui, porque às vezes a gente pode estar sempre aprendendo as coisas de Deus, né? Mas a gente nunca pode tocar na verdade, né? Na verdade da palavra de Deus, que era o princípio que o salmista estava falando, passar de geração em geração. Me lembra também o texto de Mateus 13, quando Jesus fala com os discípulos acerca de parábolas. Ele até explica, ele ia falar parábolas para que ocultasse a sabedoria, a verdadeira sabedoria dos sábios, para que confundisse, né? Então, assim, é muito antagônico, né? As coisas de Deus às coisas desse mundo. É uma contramão, né? É uma contramão totalmente. E se a gente não ficar atento, a gente às vezes é engolido por as coisas desse mundo, né? Assim, eu ver esse salmo assim me chama muito a minha responsabilidade, esses 7 primeiros versículos que a gente está, assim, me chama muita atenção da nossa responsabilidade de transmitir isso para o nosso filho, para que a geração dele não fique tateando das verdades de Deus, né? Assim, não adianta a gente transmitir isso, um conhecimento intelectual, né? Que não vai salvar ele. Ele tem que transmitir para ele a vida do Senhor, a vida de Deus, o amor de Deus, para poder ele conseguir pegar um pouco disso, sabe? E ele poder transmitir também isso. Né? Então, assim,
Eu lembro muito assim do irmão Clécio, irmão querido, precioso irmão, sabe? Quando a gente estava estudando lá no Campinho, e ele, uma certa vez ele compartilhou acerca do texto, parece que, não sei se é em Êxodo ou Números, que fala que o povo comeu, se alimentou, se fartou do alimento, e depois começou a pisar no alimento que eles já tinham comido, como eles já tinham se fartado, começaram a pisar. Não sei que povo que foi, não me lembro agora, estava tentando me lembrar desse texto, não consegui. Cláudio vou ler esse no domingo. Aí o povo pisou nesse alimento e, sabe, não deixando que as outras pessoas pudessem chegar para se alimentar disso, entendeu? Porque comeu, se fartou, se encheu, se deleitou desse alimento, comeu, sabe, se saciou a sua vontade, teve alegria e não conseguiu guardar ou conservar aquilo para transmitir para outra geração. Então, assim, isso eu vejo que é de grande responsabilidade nossa, porque, embora todo o meio que a gente vive, toda a tribulação, toda a questão que a gente vive, mas o Senhor tem derramado da sua vida, sabe? A gente tem bebido da água da vida, temos comido do maná que o Senhor tem dado, né? E a gente tem que ter esse cuidado de não pisar, né? Não deve ter. Não, deixa eu trocar aqui rapidinho. Os irmãos estão reclamando que ficou baixo você falando. Provavelmente que a bateria está fraca. Eu vou botar um. Assim, rapaz, o Espírito tem me cobrado muito a questão, que é um estudo que ficou frisado, porque quando ele compartilhou lá no Campinho, ele compartilhou com um peso no coração, sabe? Ele compartilhou com aquela, sabe? Aquele encargo, né? Aquele encargo, falando para os irmãos com carinho, com amor, com zelo. Ele falou mesmo assim, tem até gravado isso. Assim, ele falou assim, sabe, pedindo, quase que ele implorou aos irmãos, sabe, para os irmãos terem um zelo, terem um cuidado do que eles estavam recebendo, do que o Senhor estava dando, porque a gente pensa que a palavra de Deus, quando o Senhor dá a palavra, quando a gente recebe aquela palavra que acalenta a nossa alma, que acalenta o nosso coração, é pronto, já resolveu o meu problema, então tá bom, agora já comi. E a gente não tem aquela responsabilidade de, sabe, de depois ruminar aquilo, de tratar aquela palavra para poder você retransmitir ela com zelo, com sabedoria de Deus, com temor do Senhor, sabe, para o teu filho, sabe, não ficar preocupado em a gente somente saciar a nossa alma, né, mas a gente ficar preocupado que aquilo ali é um depósito, como Paulo falou para Timóteo. Paulo falou para Timóteo procurar homens idôneos e fiéis, dispenseiros de Deus, para quê? Para que guardasse o bom depósito. Sabe, aquilo que Paulo tinha transmitido a ele falou para que Timóteo procurasse esses homens idôneos e fiéis, para que ele retransmitisse, para que não perdesse o bom depósito. Isso é muito importante. Sabe, porque vamos ter homens assim. Mas Paulo estava alertando a Timóteo, porque Paulo já tinha passado. E ele fala para Timóteo, ó, vocês não vão ficar tranquilo, que esses homens eles vão ficar desfrutando de conhecimento, mas não vão tocar na verdade. Não vão desfrutar da verdade. Vão ficar só em volta de conhecimento, sabe? E vida que é bom nada. Vida que é bom nada, irmão. Vai ter aparência de sabedoria, vai ter aparência de prosperidade, vai ter aparência de riqueza, vai ter aparência de tudo, irmão. Mas quando você for olhar lá dentro, tá oco, sabe? Tá oco, sem vida de Deus. Tá oco, tá vazio, não produziu nada, sabe? Tá, é um bolo muito bonito, mas o recheio tá muito bonito. E só quem pode produzir isso é o Senhor, né? Com esse temor que o Salmo está falando, da gente ter esse zelo da palavra de Deus, sabe? Né? Então, assim, me lembra muito esse texto. Eu li assim, eu estava aqui, aí li Mateus 13, que Mateus 13 o Senhor orientando os discípulos acerca disso também, muito rigorosamente, né? E depois Paulo também disse, rapaz, isso é de uma... Engraçado que você pega o texto de Hebreus também, quando o escritor de Hebreus fala acerca das gerações,
né? Ele fala de Abraão, fala de Noé, fala de Isaac, vem falando das gerações, vem falando, sabe? E isso é, né, importante. Eu vejo que é um salmo muito... Amém. Paulo estava lendo ali, eu fiquei pensando assim, né? Pô, o Paulo gastou 17 adjetivos quando ele estava lendo ali para caracterizar bem, né? Essas pessoas o perfil das pessoas dos últimos dias, né? E o Senhor falou assim, que próxima da volta dele seria como nos dias de Noé. Uma das indicações circunstanciais que ele deixa é essa, né? Porque a vinda do Filho do Homem será exatamente como nos dias de Noé, né? Então eu fico pensando assim, juntando isso que o Senhor falou, né? Ou seja, nós estaremos exatamente parecido como foi aquele dia antes do fim ali de Noé. Juntando a palavra que o Pablo trouxe, né? Como criar filhos nesse tempo, né? E aí filhos é o que a gente está falando, não só biológico, mas às vezes irmãos que estão começando e que às vezes a gente está caminhando junto, né? Como ajudar, como amparar, né? A geração nova, uma juventude que está chegando, né? E aí me veio a figura exatamente de Noé. Como Noé conseguiu criar aqueles 3 filhos, né? Num mundo que o Senhor falou que tinha chegado o pecado até o céu, né? Assim, havia chegado o limite, o Senhor realmente traria destruição sobre toda a carne, até os animais, né? Então, assim, a gente está falando que era um tempo, como o Paulo leu também no versículo, porque serão tempos penosos, né? Quando ele começou a ler, né? Assim, tempos difíceis, né? E às vezes a gente vê até muitas das pessoas, irmão, falando assim, eu já vi até irmão falando assim, pô, mas ter filho, irmão, mas nesses últimos dias, né? Ter filho, caramba, né? A gente quase que vê assim, pô, mano, eu não queria que meu filho vivesse isso, né? Não queria que meu filho passasse por isso. Às vezes você vê alguém comentando assim, né? Pô, ter filho para essa geração e tudo, né? Mas não só é possível, como eu acredito que o Senhor conta com isso, né? Conta que realmente a gente possa cuidar dos nossos filhos para que eles sejam essas pessoas idôneas para receber esse depósito, esse conhecimento, como o salmista vem relatando aqui até o versículo 7, né? Então, ao contrário, se a gente pudesse fazer um antônimo do que ele colocou no 8, para que sejamos, né, submissos, humildes, de coração leal e de espírito fiel. Se a gente pudesse falar exatamente o contrário disso, né? Imagina que pessoas, né, poderiam estar assim, que vão estar responsáveis por carregar o testemunho do Senhor nesses últimos dias. Não tem como, né? Cada vez a situação vai ficar mais estreita, mais apertada, né? Vai exigir que essa geração toque mais na vida do Senhor, expresse mais a vida do Senhor, porque a gente está chegando em pontos, a gente sempre conversa aqui, volta e meia, né? A próxima geração não vai ter alguns parâmetros que a gente teve, eles vão crescer. Imagina o que vai ser uma família, a configuração assim, né? Para uma criança que nasceu agora, vai nascer daqui a 20 anos, né? Certamente ela não vai ter o conceito que a gente tem. Sim, um pai, homem, uma mulher, uma mãe, mulher, né? Ainda que ela tenha noção que aquilo não seja muito certo, mas ela já nasceu com aquilo existindo. E é muito diferente, irmão, quando a gente nasce e aquilo não existe assim que eu digo formalmente, né? Aquilo não é aceito, então a gente tem uma visão sobre aquilo, né? Ou quando a gente nasce já dentro de um contexto existente, né? Isso já vai cada vez mais afrontando, né? Cada vez mais pressionando, né? Essa última geração. Então ele vem falando um pouco mais, né? Os homens de Efraim, né? Que viraram as costas no dia da batalha. Tudo bem que aqui a gente está falando de um contexto histórico, né? Isso é real, verídico, está dentro de um poema, mas é histórico, né? Mas eu lembro de Paulo também falando, né? Porque os irmãos que me apoiavam, o quê? Me deixaram. E agora me encontro só. Será que a gente não poderia também fazer uma
uma comparação, né? Paulo também estava numa batalha, dizia ele, né? Revestido de toda a armadura, se fortalecendo no poder do Senhor, né? Pedindo oração para que ao abrir da boca dele o evangelho pudesse ser prego com ousadia e tal, né? Então ele fala dessa batalha, dessa guerra, e a gente vê pessoas também, né? Abandonando esse momento da batalha, né? Não sendo fiel a esse momento da batalha, né? Então estamos olhando no contexto histórico aqui, né? Não guardaram a aliança de Deus, se recusaram a viver de acordo com a sua lei, esqueceram que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado, né? Então aqui também é um ponto muito importante, né? O próprio salmista muitas vezes diz: ó minha alma, por que estás abatida, né? Lembra-te do que o Senhor tem feito, né? Eu ainda o louvarei, né? Ou ele mesmo declara para a alma dele: bendiga o Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, né? É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e te cura de todas as tuas enfermidades, né? Então, assim, esse lance da memória, né? Da memória, que eu digo assim, da memória espiritual, né? Da memória mesmo, assim, do guardar isso. A gente está falando de uma coisa de guardar, não é só de uma lembrança física, eu lembrei quando eu tinha 8 anos. Não, mas é de uma lembrança, uma coisa que fica guardada e que no momento certo vem, né? Aflora, quando no momento de tribulação, de dificuldade, a gente pode olhar e ter guardado no nosso coração marcos muito firmes, né? Não, o Senhor, ele fez isso. Se eu não tivesse Jesus, né? Independente, não, mas é muito comum nesses dias de dissensão, de confusão, né? É muito comum a gente às vezes encontrar no meio do corpo de Cristo: não, mas o irmão tal me traiu, o irmão tal fez isso comigo, né? O irmão tal não podia ter agido assim comigo, o irmão fulano de tal, não sei o quê, papá, né? E às vezes, durante esses conflitos, essas situações, esses atritos, né? A gente esquece daquilo que Jesus fez pela gente, que não tem nada a ver com os nossos atritos de irmãos. A gente tem atritos de irmão dentro da nossa família, na família de sangue falando, e temos atritos entre irmãos na família também de Cristo, né? E não chegamos, no meu ver, assim, não estamos tão perto assim da unidade da fé, então temos muito que caminhar nessa questão, que mais vai ter atrito. Se é uma coisa que a gente pode garantir que vai ter, é atrito, né? Agora, quando tem graça, quando tem misericórdia, né? Quando tem cada um noção da sua miséria e tudo, a gente vai caminhando mais leve. Essa é a diferença, né? Dá aquela batidinha, mas já consegue se reconciliar mais rápido, né? Já abaixa mais rápido, aqui não está tão dura, você já abaixa a cerviz logo e tudo, e a coisa vai, né? A gente vai caminhando de forma mais leve. Mas assim, fica realmente o salmista tentando, através desse poema, fazer o povo lembrar assim, daquilo que Deus havia feito por eles em todos os momentos da sua vida. Porque há momentos assim, que não é que a gente diz que esquece, mas a maneira como a gente trata a circunstância, mas cara, isso que eu estou vivendo assim, assado, não sei o quê, a maneira como a gente se põe diante da circunstância que a gente está vivendo, já é uma forma da gente dizer que a gente não lembra do que Deus fez. Como é que eu lembro? Se eu lembrasse, eu não estaria agindo assim. Se eu lembrasse ao meu coração que Deus é assim, 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 assado, eu não estaria batendo perna, quebrando o vidro na cabeça. E a gente tem uma tendência enorme a fazer isso continuamente, né? Por mais que Deus vá lá e faça, que é isso que está sendo relatado, que Ele vá lá e realize vários milagres, a gente sempre, quando se depara com algum problema, a gente tem a tendência de primeiro, antes de se lembrar daquilo que Deus fez, a gente tem a tendência de olhar e ou entrar em pânico, ou entrar em desespero, ou maldizer o problema, ou qualquer outra circunstância. Mas a gente, aí na hora, às vezes a gente entra em desespero, depois que acalma, e a gente lembra: não, mas espera aí, eu já vi outras coisas com o Senhor, que eu sei que Ele é capaz de colocar a mão, que eu já vi Ele colocando a mão. Às vezes Ele deixou a gente chegar até um ponto, mas daquele ponto eu sei que Deus dali não vai me deixar cair, né? Eu acho que é isso que Deus realmente quer da gente, que nesse momento a gente use essas experiências, a nossa experiência com Ele, aquilo que a gente já viveu com Ele, para ter certeza que realmente Ele é um Deus que cuida, que Ele é bondoso, que Ele vai ser fiel, que Ele não vai esquecer da gente, né?
Eu acho que muitas vezes a gente acaba cometendo isso quando a gente entra em pânico, entra em desespero, se depara com alguma situação que a gente não sabe como lidar. Eu acho que Deus deve sorrir muito quando a gente, nesse momento, a gente, não, peraí, eu tenho um Deus que sempre me guardou de todas as circunstâncias, que sempre me tirou, né, do sufoco na hora que eu mais precisei, que sempre estendeu a mão, que alguma coisa Ele vai fazer, nem que eu tenha que ficar parada esperando o Senhor agir, mas uma hora que Ele vai agir. Né? E quando a gente tem certeza mesmo que a gente tem esse Deus que vai agir em algum momento, a gente não só consegue descansar, mas eu acho que a gente também consegue alegrar o coração do Senhor, porque sabe que a gente mostra para Ele que realmente, na prática, nós somos dependentes dEle no dia a dia, né? Eu acho engraçado assim, quando você falou assim, não, porque a gente tem certeza que Ele vai agir, né? Dessa questão que Ele vai agir, na verdade é engraçado que assim, o fato dele deixar a gente esperando, Ele está agindo, né? Na nossa vida. Ele está agindo, a gente não está enxergando. E talvez agora eu entendo porque o Senhor me deu aquela graça de escrever isso hoje no e-mail, né? De que o processo de aprendizagem, né? Eu estava no trabalho pensando o que eu ia escrever e tal. Estava falando pela criança. A criança só cresce à medida que ela se decepciona. A criança só evolui à medida que ela não tem respostas. Quando a criança domina uma coisa, ela normalmente, né? Quando ela não consegue, quando ela chora, quando ela... ali, no processo dela ver a incapacidade dela de não saber interagir com aquilo, esse é o crescimento. E Deus muitas vezes toma esse caminho na nossa vida. Ou seja, muitos momentos de crescimento nossos são momentos de incapacidade, de fracasso, como os homens estão relacionados na Bíblia, do lugar mais seguro para a gente, que é rendido aos pés do Senhor. Né? A gente não está falando da autocomiseração, nem do conformismo, nada disso, mas no sentido da gente conseguir ver quem a gente é, porque quando a gente olha aqui e fala, caraca, essa galera era ruim mesmo, porque eu feria de morte, eles serviam, ele tirava a mão, eles já davam aquela... Mas no fundo, nós somos exatamente assim. A única diferença que pode existir não está em nós, foi numa obra feita através da pessoa de Jesus Cristo. Essa obra, sim, pode quebrar com esse ciclo na vida de uma pessoa. Não porque aquela pessoa é diferente, não porque aquela pessoa é diferente, mas por causa da pessoa de Jesus, da obra de Jesus, né? À medida que essa pessoa crê e ganha essa realidade, essa pessoa e essa obra em nós pode fazer com que a gente viva de uma forma diferente. Não é um Adão velho vivendo de uma forma diferente, né? É uma nova criatura se portando da maneira pela qual ela foi criada, né? Então, a impressão é que dá que às vezes o Senhor permite umas voltas no deserto, literalmente, em alguns momentos que a gente vai e volta, e parece que a gente põe a mão na cabeça e fala assim, caramba, eu desisto, eu não tenho como, isso é impossível, não tem como. Né? A gente olha, não vê o teu irmão aí vê um caminhando, dá esperança, vê o outro e fala assim, não dá. E parece que essa sensação de fracasso, de decepção, de não ter respostas, de não conseguir vencer algumas coisas, é exatamente isso que nos leva para esse local de rendição aos pés do Senhor, de falar assim, Senhor, é realmente assim, é incapaz na minha própria força eu conseguir viver alguma coisa assim que seja permanente para o Senhor, né? Então a gente começa a entrar ali realmente na graça do Senhor, né? Na dependência do Senhor, essa dependência diária de viver de que amanhã, será que eu vou esquecer o que o Senhor fez? Senhor, se o Senhor não me lembrar, eu vou esquecer. É talvez essa postura que o Senhor espera, não a postura de Pedro, porque eu nunca vou me esquecer das coisas que o Senhor fez e tal, irmão, porque eu anoto, eu boto tudo e tal, tudo bem, a gente bota no caderno, a gente anota tudo que Deus fala e tal, mas também não é disso que a gente está falando. Uma semana depois a gente não lembra nada, no meio do furacão, você não lembra nem de versículo bíblico, às vezes, quando, dependendo do vento, quando é muito forte, né? Então, assim, fica realmente, talvez a coisa mais importante, a própria postura do servo de Deus. Senhor, se o Senhor não me lembrar, eu vou esquecer. Se o Senhor não segurar a minha mão, eu vou tropeçar. Se o Senhor não me guiar pelo teu caminho, porque eu sou uma ovelha, minha visão é muito... Se o Senhor não me pastorear, não me apacentar, não me levar, se o Senhor não me guardar do lobo, ele vai me devorar, né? Assim, eu vejo que isso é uma prática muito diária, né? Assim, a gente tem que ter esse hábito diário para que quando
vem uma circunstância tenebrosa, a gente executa. Seja natural. Seja natural. Porque eu me pego assim, às vezes, em alguns conflitos, né, pessoais, que é normal para a nossa carne, né? E aí você se depara assim, com uma situação e a tendência tua natural é você começar a raciocinar humanamente, né? Você fazer conta, você Quer resolver o problema? tal, assim, né? Às vezes até conflito mesmo de pensamento. Do dia a dia. Conflitos até às vezes você, poxa, você, caramba, essa pessoa que foi sem justo e tal, essa pessoa, pô, e tal, você começa, né? Normal da tua cabeça. É verdade. Fazer essa conta. E assim, se a gente não tiver a prática de conduzir isso tudo, irmão, esse mínimo detalhe, até aquilo que você acha injusto do cara que não deixou a velhinha do sinal atravessar e você não levar aquilo ao pensamento no Senhor, sabe? Cada um tem o seu meio de considerar isso diante de Deus, sabe? Mas olhar para o Senhor, olhar para o trabalho dele na cruz, sabe? Muito bem que eu estava voltando com a minha mãe, assim, aí a gente foi, eu, minha mãe e a Flávia e tal, fomos visitar uma senhora, sabe? Tinha 79 anos e tal. Aí tava voltando, aí o rapaz, cara, o cara fechou, mas não fechou, assim, de um jeito, eu fiquei assim, impressionado, cara. Na hora assim que isso veio aquela raiva, assim, sabe, no meu coração, assim. Aí veio o Senhor assim, eu falei, aí eu falei assim, aí o Senhor falou assim, tu não sabe o que ele tá passando? Tu vai fazer o quê? Tu vai ficar com raiva dele? Tu não sabe o que tá passando na cabeça dele. E tu não sabe o que ele tá vivendo, tu não sabe se ele, de repente, agora brigou com o filho e tá desesperado, tu não sabe o que ele tá vivendo. Então, assim, aí você lembra, você começa a meditar e você fala assim, poxa, realmente, Senhor, da onde o Senhor tirou a gente, cara, da onde o Senhor nos tira e o Senhor nos coloca, é um lugar de muito mais excelência, sabe? Não tem condição da gente ser, se a gente estiver nele. Eu estava nesse texto aqui agora, Colossenses, olha que texto bom, irmão. Assim, quando me leva esses pensamentos no Senhor, eu lembro do livro de Colossenses, que Paulo, ele é muito carinhoso com o livro de Colossenses, falando de alguns momentos dele com o Senhor, que eu acho muito rico, assim, sabe? Ele assim, versículo 1, pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram minha pessoa, para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, para que ainda eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai. Então, assim, ele está referindo no andar, esse andar é no andar diário, assim, né? Essa questão do dia a dia, sabe? A gente tem essa prática de considerar as coisas diante de Deus, sabe? Às vezes a gente é atingido por um dardo inflamado do inimigo, que a gente é um monte de dardo todo o tempo. Né? A gente estava lá, semana passada lá no Irmão Billy, e estava falando quantos dardos são atingidos, são atacados contra nós. E depende da gente deixar aquele dardo inflamar, ou a gente vai considerar aquilo diante do Senhor, sabe? Às vezes a gente pode ver uma coisa tão pequena, às vezes na nossa casa, com a nossa esposa, ou com o nosso filho, e sabe, você fica com aquele dardo, recebe aquele dardo e inflama, aí a gente não considera aquilo para o Senhor, sabe? Porque, irmão, eu falo isso bastante com a Flávia, falo assim, minha vida se não for o princípio de Deus, a gente não precisa, sabe, criar conflito. O problema vai haver milhões de dardos, milhões de confusões, milhões de entendimentos equivocados. O grande segredo são os princípios de Deus. Não quebrou? Então qualquer coisa a gente, sabe, a gente tem que relevar, passar por cima. Não levar isso de uma forma natural, mas considerar isso diante do Senhor, sabe? Levar isso aos pés do Senhor.
Sabe, isso, sabe, que eu vejo que a gente andar nele, e aí sim a gente vai estar aguardando os estatutos do Senhor, vai lembrar dos grandes feitos. Porque o maior feito que o Senhor fez não é abrir o mar, não é alimentar o povo no deserto. Irmão, o maior feito que o Senhor fez por nós foi ter se despido da sua glória, ter pisado os seus pés aqui na terra. Né? Então, assim, se a gente botar isso diante do Senhor, irmão, qualquer, como o Rafael fala, né? Qualquer conta vai ficar pequena, né? Qualquer conta de qualquer irmão não tem, a conta do irmão tá trilionária. Às vezes a conta da... Às vezes eu faço uma conta assim que a Flávia tá me devendo e a conta dela tá muito alta. Aí eu boto a conta do Senhor, a conta dela zera, mano, não tem como. Aí eu falo assim, Senhor, por que eu tô contabilizando isso tudo? Aí você bota diante do Senhor, aquela conta zero, não tem como. Zero, irmão, fica até negativo se tu deixar, tá até devendo. Muda o meu nascimento, passa pra reserva. Não tem como. Rapaz, impressionante, sabe? Às vezes a gente toma aquele dardo, tu sente aquele impacto, tu cai. Aí, rapaz, como o trabalho, aí você vê como o trabalho da cruz é precioso, irmão. Como a cruz do Senhor, ela tem um poder sobrenatural na nossa vida. Ela tem o poder, irmão, de nos salvar. É porque a gente pensa naquela salvação eterna, mas é a salvação diária, de nos libertar, irmão, da gente mesmo. É tremenda a obra da cruz do Senhor. É tremenda, sabe? É muito tremenda. Ela nos dá esse poder de acessar a liberdade de novo. Vem o dado e tu vai pra cruz, aí tu é livre de novo. Aí Satanás fica perdido, esse dado não pegou no moço, aí tu vai de novo. Rapaz, ele fica doido. Aí você fala assim, obrigado, Senhor, pela tua cruz. Porque a gente pode olhar pra ela, irmão. Sabe, olhar pra ela e ver o Senhor. Sabe? Falar assim, Deus, Criador da madeira. E ele foi pra lá, pela sua própria vontade. Ninguém obrigou o Senhor a ir pra lá. Ele quis ir pra lá. Então, irmãos, sabe? Qualquer situação você vai passar por cima. É isso, sabe? Que a gente tem que viver e se andar de hábito, mano. É outro caminho pra gente, não. Amém. Ele agora vai seguir uma sequência de lembrar várias coisas, né? Assim, então, ele vem trazendo a memória do povo, né? Dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como um muro, guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite, fendeu as rochas no deserto, deu-lhe tanta água como a que flui das profundezas da pedra, das profundezas, né? Perdão, das profundezas, ponto e vírgula, assim, ele começa a trazer na memória do povo, né? Falou assim, poxa, mas vocês de repente estão presos a situações tão cotidianas do dia a dia, pequenas e tal. Poxa, se Deus, a comparação que ele está fazendo aqui é que Paulo vai fazendo a nova aliança de uma outra forma, mas aqui ele está falando assim, se Deus abriu um mar para vocês passarem porque não tinha caminho, você acha agora que ele não vai tirar uma pedra pequenininha? É aquilo que Paulo fala na nova aliança, se ele nos deu o seu único filho, não nos dará também todas as outras demais coisas de acordo com a sua vontade, assim dizendo, né? Então assim, por que vocês estão aflitos? Paulo falando na nova aliança com os irmãos, assim, ele deu de mar valioso, né? Então coloca a questão da comparação, como Paulo falou, a pessoa já, puxa, realmente, né? Então ele está tratando assim, coisas que, se Deus abriu o mar, não tinha pra gente passar, não tinha água para beber, fendeu a rocha, né? Então assim, qualquer situação de direção, de futuro, de providência, de necessidade, qualquer situação, Deus está provendo o tempo todo, né? Com o seu povo ali. E é uma coisa, a antiga aliança, como tem a figura, né? Uma coisa boa para ver, aquilo que Paulo fala lá em Coríntios, né? Coisa boa para a gente imaginar e trazer para a nova aliança, né? Estão todos cercados, né? Ele diz assim, independente disso, né? Porque fez sair os regatos e fluir água como um rio, mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo.
Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Olha que ponto interessante aqui, né? Que a gente pensa em pecado, já pensa logo numa opção de coisa, mas olha, na verdade, o que está ofendendo a Deus, né? Aqui, né? Eles não conseguiam enxergar, estavam cegos. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas pô, o cara viu o mar abrir, o cara viu a rocha brotou, mas na verdade eles estavam cegos, eles não viram nada disso. Eles não conseguiam, o leitor, o salmista, ele está tentando trazer a memória do povo exatamente porque o povo não consegue enxergar isso. E relatando que o povo daquela época não conseguiu enxergar. Por que não conseguiu enxergar? Porque não conseguiu lembrar. Então, quando estavam numa situação que falaram assim, poxa, maná anteontem, maná ontem, maná hoje, maná amanhã, maná depois de amanhã, e começa a brincadeira, começa aquilo, daqui a pouco a insatisfação, daqui a pouco que droga só tem maná. Se Deus é Deus mesmo, ele tem que me dar o melhor dessa terra. Imagina, desde aquela época o nego já usava errado o versículo, né? Que a Moisés leu semana passada aqui pra gente, que quem guardar a aliança vai comer o melhor dessa terra. Tá lá, ele leu, tá na lei, eu quero o melhor dessa terra, Deus. Olha essa coisa interessante, gente, é muito apropriado com o cristianismo atual, né? Aquilo que é anunciado. No deserto, exigindo Deus. Olha só, se colocando na posição de Senhor, exigindo. Irmãos, por muito menos. Se a gente fala com o nosso chefe da carne, desse mundo, de uma forma desapropriada, a gente é reprovado, né? Se a gente falar assim com um diretor, o presidente do lugar onde a gente trabalha, o dono da empresa, do comércio, da pessoa que de alguma forma tem alguma voz de comando sobre a gente no nível natural, né? A gente não faz isso porque a gente tem, né? A gente tem bom senso, a gente sabe que depende daquela pessoa. Olha que coisa interessante. Tu vai tratar o teu fornecedor, o cara que mais te ajuda a abrir porta para você direto, vende a mercadoria, tu pode pagar 90 dias, 120, esse cara tu vai tratar como? Igual o rei, parceiro. Senta aqui, ó. Cafezinho já tá aqui, senta aqui, pá, não sei o quê. Olha, eu tive um problema. Que problema? A gente não tem problema entre a gente, não, rapaz. Tá tudo tranquilo, não existe problema, pô. Senta aí, tá tudo show e tal. Quando você aperta alguém, quando você não depende daquela pessoa, aí chega o cara que não pagou a conta. Senta aí, pô, meu irmão, tu tá devendo a conta, tu não pagou, não sei o quê. Não, eu tive um problema, eu não tive problema o quê? Todo mundo tem problema, parceiro. Tua mãe vai chorar a minha, tu vai chorar primeiro que a minha, pô. Tu tem dúvida disso? Ou tu acha que minha mãe vai chorar primeiro que a tua? E papapá já age assim, no dia a dia natural, entendeu? Então eu fico pensando assim, por que a gente age assim com Deus? Porque no fundo é um comportamento como a gente não dependesse muito dele. Né? Não tivesse essa voz de comando tão acima assim, porque é uma situação assim que é ríspida assim aqui, né? Eles exigiram. E isso foi uma coisa que entristeceu muito a Deus. Eles não conseguiram ver assim, puxa, caramba, puxa, será que o Senhor tem alguma surpresa pra gente, vem alguma comidinha? Eles não colocaram dessa forma, né? Por quem sabe, Deus faz alguma paradinha assim e tal, vamos esperar, né? Mas eles não colocaram dessa forma aberta, assim, mas se não vier também, glória a Deus, eles não estavam, assim como Paulo diz, estar grato em tudo, né? Dar graças em tudo. Eles estavam numa postura de exigir de Deus, como a culpa fosse de Deus, porque assim, tá chato essa vida, tá tudo repetido, tô comendo a mesma coisa porque Deus não sabe cuidar da gente, literalmente, né? E isso é uma coisa que realmente, assim... E às vezes a gente tem que ter muito cuidado com certas orações, porque a gente acha que o fato de Deus responder é que Ele está aprovando. Olha que interessante. Duvidaram de Deus dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Mas o que o salmista diz? Que Ele prepara uma mesa para nós diante dos nossos adversários. Olha que coisa interessante, né? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes, mas conseguirá também dar-nos de comer? Olha que coisa interessante. Não, até sei que nessa situação Deus agiu mesmo, eu estou com o braço dele, fez um milagre, mas será que nessa Deus realmente é Deus? Poderá suprir de carne o seu povo? Olha as indagações. Mas é uma indagação, irmão, que não é indagação escrita, é indagação do coração. Porque alguém pode falar assim, caramba, será que Deus pode fazer isso? Mas com um coração de temor, no sentido da sua própria miséria, de desconhecer o poder de Deus.
Então o irmão pode expressar dessa forma. O problema nunca é o que está escrito, é o que vem do coração. É aquela ingratidão, é a não lembrança, você pensa assim, pô, Deus pode fazer isso mesmo? Tu acredita mesmo nessa história que o nego te contou? Que agora Deus vai chegar e vai resolver esse negócio. Tu tá acreditando mesmo nessa parada? Tu não levanta a bunda aí para tu ver não sei o quê. Isso é uma forma, às vezes, do dia a dia, que a gente pode agir igual o povo agiu e trazer um certo entristecimento assim, do Senhor, né? Por essa situação. O Senhor os ouviu. Olha que interessante, o Senhor ouviu. A gente acha que o Senhor ouve só quando a gente está no momento da oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Deus, estou ouvindo a minha oração. Mas Deus nos ouve o tempo todo. Por isso essa questão de orar sem cessar, às vezes o irmão não tem discernimento. Como orar sem cessar, irmão? Esse pessoal era muito bitolado. Eu vou ficar o dia todo de joelho orando 24 horas e tal, não sei o quê. Não tem como, mas o orando sem cessar, na verdade está ligado à consciência da continuidade do ouvir de Deus. Da gente saber que tudo que a gente profere, fala, anda, respira, está diante da presença de Deus. Eu não estou só diante da presença de Deus quando eu estou andando agradando a Deus, eu estou diante da presença de Deus em qualquer situação. Até quando eu estou fazendo o que não agrada a Deus, eu estou diante da presença dele. E Deus está vendo o que eu estou fazendo, está ouvindo também, né? Então assim, o Senhor ouviu e enfureceu-se, com fogo atacou Jacó, pois eles não creram em Deus. Olha que interessante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem confiar é impossível, né, manter uma aliança. Então ele diz assim, ó, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordem às nuvens. Olha só. Mesmo partindo de um coração desleal, de um espírito infiel, de uma boca que critica, de alguém que não creu, né, de uma ofensa ao Senhor, mesmo com todas essas situações que Deus ouviu, e mesmo Deus furioso, Deus deu ordem para aquele vento sul trazer as cordonizes e dar a comida que eles estavam pedindo. Olha que coisa interessante. Então, o que você acha que uma pessoa que estava vendo aquele tempo imaginou aí, ó? Tá vendo? É só a gente meter dor na parede que ele... É só eu requerer minha promessa, é só eu determinar mesmo, que Deus faz. Só que ela está numa situação de engano. Porque junto com uma postura dessa, quando Deus responde, vem a fúria de Deus também, né? Olha o que ele diz aqui, ó. Ele diz assim, os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade, enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul, fez chover carne sobre eles como pó, bando de aves como areia da praia, levou-as a cair dentro do acampamento ao redor das suas tendas. Deus não deu nem trabalho. O cara abria a tenda dele, ó, estava rodeado de carne em volta. Ele não foi catar lá, não. Ele não caçou essa ave. Ele não fez uma armadilha para pegar ela, não. Deus botou ela ali na frente da tenda dele. Para provar assim, você duvida realmente? Você não crê, né? Você é povo de dura cerviz. Mas o cara, quando abre o dia... E às vezes exatamente o que acontece com a gente abre a porta da nossa casa e, entre aspas, irmão, a cordonista está ali na frente. Isso é que é duro, né? Talvez por coisas que a gente disse sem pensar, que falou no nosso momento do dia a dia, como o Pablo falou, sem considerar essas mínimas coisas diante do Senhor numa questão prática diária, aquilo saiu, a gente falou. E às vezes a gente não percebe que está vivendo a mesma coisa que o povo abre a porta que está ali, a cordonista. A resposta da nossa reclamação ou da nossa reivindicação, né? Mas olha que interessante, comeram à vontade e assim ele satisfez o desejo deles. Olha o que Deus fez, Deus satisfez o desejo deles. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. Algumas versões bíblicas dizem, e ele lhes fez definhar a sua alma. Sim. Estava atendido o desejo? Estava. Estava saciado? Estava. Mas ó, pouco.
sem nada, só com aquilo na mão. Mas aí o que me adianta isso na minha mão, que eu reivindiquei, que eu pedi, que eu reclamei, que eu determinei sei lá o quê, né? Mas à custa de deixar o Senhor triste, o Espírito Santo triste. A que custo isso? Que tipo de vida é essa? É isso que é a pergunta assim, para a minha vida, para a cristandade atual. Tá, tudo bem, irmão, você está falando tudo isso, está ensinando tudo isso, mas a que custa? A que custo? Quando você quer ver aquele rio fluindo, aquela alegria, aquele gozo da vida do Senhor dentro de você, custou isso? Comer um pedaço de cordonice custou o quê? Custou Deus se enfurecer comigo? Eu entristecê-lo? Isso é o que custou? Então eu não quero essa cordonice. Então eu quero comer o maná. Quero ficar com aquilo que Deus dá. Não é o que Paulo falou? Falando para Timóteo, tendo que comer e o que beber, né, o que vestir, estás satisfeito. É claro, Deus pode dar muito mais do que isso. Claro que pode, irmãos. Mas não deu em virtude de uma reivindicação, de uma exigência nossa, ou de uma insatisfação. Deu-lhes pelo seu eterno propósito, pela sua soberania, pelo que aquilo tem a ver com o projeto do Senhor na nossa caminhada, né? Pelo que Ele fez para o louvor da sua glória, né? Mas não porque o exigimos assim. Então, a despeito de tudo isso, continuaram pecando, está terminando, e não creram nos seus prodígios. Olha só como é que essa questão da incredulidade é forte, né? Esse povo, com os olhos assim naturais, né? Não estou falando de espiritual, de natural. O cara viu o mar abrir, viu. O cara viu a água sair da rocha, viu. O cara viu o maná cair do céu, viu. O cara abriu a porta da tenda, tinha codorniz ali, viu. Mas o coração dele não conseguia ver. Aí você pega uma mulher como Raabe, uma prostituta, morando dentro de uma cidade de Jericó, cercada de muralha. Ou seja, ela não viu com olhos físicos nenhum desses feitos, mas ela o quê? Escutou. E o que Paulo falou na Nova Aliança? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O coração dela ouviu. E aquela palavra, quando penetrou no coração dela que estava aberto, ela creu. A ponto de tomar uma atitude, de arriscar a sua vida. Olha que Jesus falou, né? Que aquele que guardar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, salvará. Então, ela estava num lugar aparentemente o quê? Seguro. Ela estava num local aparentemente o quê? Intransponível. Ela podia fechar aquela porta e falar assim, vocês vão para lá, que aqui a gente está tranquilo. A fé daquela mulher era tanta que ela tinha certeza que estava num lugar inseguro. Ainda que ela olhasse, tivesse tudo bem na vida dela, assim, tudo bem entre aspas, né? Tudo bem no sentido da segurança, da muralha, ela vira para aqueles espíritos e fala assim, porque a nossa cidade foi entregue na mão de vocês. O Deus de vocês vai destruir essas muralhas. E vocês vão... Então, poupa eu e minha casa. Olha o tamanho da fé dela. Ela podia olhar para aquela muralha e falar assim, pô, essa muralha é intransponível. Entre a muralha e o que ela creu a respeito daquele Deus que ela nunca viu, ela ficou com o que ela creu. E realmente ela e a sua família foram poupadas e entraram na linhagem genealógica, como outras oportunidades a gente teve, né? Então assim, por isso ele encerrou os dias dele como um sopro, os anos dele como um repentino vapor. Isso é uma coisa triste, né? Que Deus faz assim, né? Passou a vida sem sentido, sem propósito, uma vida vazia, correndo atrás de coisas e ficando velho, doente, numa cama, sendo carregado. Normal o processo da vida, mas assim, imagina isso, irmão, sem propósito. Uma coisa é a gente estar inserido nesse propósito de Deus. Né? Outra coisa está completamente assim, imagina chegar no final, né? Perceber, assim, que eu acho que o triste, assim, né? Pelo menos para mim, é quando a gente olha alguma coisa que a gente perde tempo, né? Ninguém gosta de perder tempo, né? Você foi no lugar, chegou lá no centro da cidade, o cara falou, tu não trouxe o papel não? Aí você quer matar o cara que esqueceu de te falar que era para levar o papel lá, porque ninguém gosta de gastar tempo, ninguém gosta da inutilidade.
Imagina esse senso, nós somos jovens, mas imagina os irmãos anciãos, como devem pensar. Chegando lá com 65, com 70, olhar para trás e falar assim, quanta coisa inútil, ou seja, quanta coisa que eu usei a minha vida, mas que, olhando agora com essa idade, cara, não faz o mínimo sentido, né? Como deve ser duro lidar com essas questões. Então, assim, sempre que Deus castigava de morte, eles buscavam com fervor e voltavam para Ele. Lembravam-se que Deus era a sua rocha, mas eles lembravam que Deus era a sua rocha a que custo? Quando Deus os feria de morte. Então tem duas formas da gente lembrar. Como o salmista falou, a gente mesmo, lembra-te, né? Bendize a minha alma ao Senhor e lembra, ou seja, Ele mesmo, naquilo que o Paulo falou, no cuidar diário com o Senhor, na sua disciplina diária, pela graça, Ele mesmo falando, lembra, não esquece não. Minha alma, o irmão Roberto que faz isso, muito engraçado, cara. É muito, ele fala assim, na hora, todos os irmãos lembram dele. Filha, não, negativo. Tá vendo, agora você fez isso, agora você vai ler o livro de Ezequiel. Eu lembro, toda vez eu lembro dele contando isso. Mas no sentido, isso mesmo, no sentido do cuidar diário, da disciplina diária, era o que ele estava fazendo. Porque ele sabia que era melhor ele fazer isso, na sua disciplina diária, e trazer a recordação, do que depois o Senhor ter que fazer lembrar. Porque como ia ser para o Senhor lembrar? E aí estamos falando ainda de uma atitude de puro amor e misericórdia, né? Estamos falando de escolhas, eternidade, uma série de coisas que, né, não estamos olhando aqui essa situação como um Deus tirano, um Deus mau, pelo contrário, né? Porque a gente vai poder, se o Senhor permitir, avançar, né, na próxima semana e ver aqui, ó, com a boca o adulavam, com a língua enganavam. O coração deles não era sincero, eles não foram fiéis à sua aliança. Olha só, vamos ler só o 38 para a gente fechar. Contudo, ele foi misericordioso e perdoou-lhe as maldades e não os destruiu. Cara, mesmo, vamos ler. Mesmo infiel, mesmo duro, mesmo esquecendo, mesmo exigindo, né? Ainda que viesse a disciplina, toda a disciplina e tal do Senhor, contudo, Deus foi misericordioso. Gente, é aquilo que o salmista fala. Enquanto o céu se alteia da terra, assim grande é a sua misericórdia. Assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. É o que Jeremias falou, né, no seu livro de Lamentações, né? A misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Que Deus esse? Que Deus! E ao mesmo tempo eles, mas falando da gente olhando para essa situação, e o salmista escrevendo e apelando no versículo 1, dizendo, povo meu, escuta o meu ensino, inclina os ouvidos, percebe que Deus não está contra ti. Olha como Ele é grande em misericórdia, como Ele é eterno em misericórdia, como com toda essa situação, Ele não destruiu vocês. E agiu com tanta bondade. Aí só para ler o 39. Lembrou-se de que eram meros mortais. Isso é lindo, porque é Davi falando, porque o Senhor sabe que a nossa estrutura é pó. Olha só. A misericórdia, né, de Deus, e assim, e se a gente sabe que a gente é pó, né? Assim, quanto mais a gente tem, assim, se a gente soubesse que a gente era pó, né, na realidade, né, não no intelectual assim, mas se a gente soubesse que a gente era pó, né, como a gente mudaria ao se chegar diante de Deus, né, ou na nossa vida diária, né? Porque que pó tem firmeza? Que pó sabe tudo? Que pó determina, age, exige, planeja e faz todas as coisas? Nenhum pó faz isso. Pó é pó, faz assim, ó. E ele vai. É aquele irmão que já está mais maduro, aí o irmão falando, ele não está nem aí, porque ele sabe que no final ele vai parar onde Deus empurrar ele. Ele não gasta nem neurônio mais. Os irmãos novos, não, irmão, a gente viu aqui e tal, agora a gente vai fazer assim, Deus está trabalhando assim, eu vi isso em tal lugar, lá nos irmãos deu certo isso, teve um mover tremendo de Deus está agindo assim, não sei o que, vamos fazer assim, não é assim que a gente faz? E tal, não sei o que, e aquele irmão mais maduro só assim. Tipo assim, bora que Deus soprar, Deus vai soprar, tipo assim, não vou gastar um neurônio com isso, irmão. Porque no final é quando Deus,
sabe, é no seu desígnio, na sua soberania. Claro, não estamos falando de uma postura inativa, não estamos falando disso, os irmãos estão entendendo, por irmão Sião. Pelo contrário, ele está fazendo isso pelo temor que ele tem e não colocar a mão numa obra que não é dele. Mas quando Deus fala assim, coloca, ele coloca. Ele vai até o final, ele dá a própria vida dele. Não estamos falando dessa questão, né? Mas pela experiência, né? O irmão pela busca do mais jovem, que quer sempre o novo em vez de Cristo. Que é sempre uma coisa diferente, para entreter, né? Aliás, porque se a gente ficar aqui, irmão, mais 10 anos com 4 pessoas, aí não vai dar. É muita misericórdia. Então, assim, a busca do novo, do diferente, é para tentar preencher um vazio, né? Quando, na verdade, o irmão que está mais maduro sabe que é melhor ficar insatisfeito do que trocar Cristo pelo novo. É melhor permanecer frustrado do que criar qualquer expectativa fora de Cristo. É melhor esperar em silêncio do que fazer qualquer barulho vazio. E aí, esses irmãos que a gente deveria estar honrando, segundo a Escritura, segundo a Bíblia, na nova aliança, eles estão ali muitas vezes atrás da cortina, largado. Nem uma carona às vezes ganham no final da reunião. Para a gente avaliar isso, não no sentido de trazer qualquer peso, não é isso não, no sentido de assim, da gente avaliar assim e considerar essas coisas mesmo. Caramba, como tá, né, assim, hoje, mas como eu também estou, como tá o cristianismo de hoje, o que é evangelho, o que não é evangelho, né? O que realmente está ali, o que é a palavra de Deus, o que não é a palavra de Deus, independente dela estar sendo pregada, né? O que é a verdade? É essa busca, entendeu? O que é a verdade, o que é a realidade de fato? O que vale, o que sacia a fome e a sede de um homem e de uma mulher? Né? O que muda de fato a vida? Então, assim, considerar essas coisas diante do Senhor, e ainda que a gente espere, mas vamos esperar no Senhor. E aí a palavra diz que o Senhor vai renovar as nossas forças, né? Então, assim, é um poema histórico, mas eu fico imaginando a que custo esse irmão escreveu esse poema. Porque ele estava lembrando do avô dele. Ele não estava escrevendo de alguém estranho, ele estava olhando para trás e falando assim, poxa, meu pai, se meu pai soubesse, poxa, se meu pai conhecesse isso, meu avô. A questão da nacionalidade era forte para eles, né? Poxa, Israel, se tu conhecesses o teu Deus, se tu realmente assim conhecesse, sabe, o teu Criador, puxa vida, como você andar em leveza, né? Você andar mais leve, né? Então, assim, eu acho que considerar essas coisas, como os irmãos falaram, diariamente, como essa questão prática, né, dessa disciplina que vem através da graça, é muito útil, né, para a nossa vida cristã, né? Eu achei interessante como o texto falou que eles buscavam o Senhor assim, tudo bem conveniente, sem saída. Tenta pegar um peixe, não tem jeito. Aí ele vai para um raso, aí tu pum, né? Assim que o urso faz, né? Com o salmão, né? Ele tenta encurralar, pegar. Deus faz a mesma coisa com a gente. E a gente escorrega mais do que o peixe, né? A gente sai mais da mão de Deus do que um peixe sai da nossa mão, né? E eu acho que a única maneira de nós vencermos isso é realmente como o Pablo tocou ali no caso bem prático da vida dele, né? O cara fechou ele. Pô, se fosse outro, xingaria um palavrão, né? Filha da mãe, oh, Deus, me dá graça para suportar esse condenado nos infernos. Eu mandava logo. Mas o Senhor falou assim, pô, para ele, pô, tu sabe o que está passando na vida dele, né? Lembrei da experiência de quando roubaram um carro. Pô, ora pelos ladrões, né? Pô, você tem o teu amigo lá para você andar, que na época a gente, vocês andam juntos, vocês buscam o Senhor, eles não têm esse privilégio. Você sabe o que está passando, né?
A mesma coisa, o Senhor se coloca no lugar deles, foram criados na favela, pede a Deus misericórdia pela vida deles, não pede a Deus condenação porque eles roubaram o teu carro, não. Talvez a gente precise de mais, o que o Senhor quer nesses momentos de deserto, é que a gente dependa da vida dele, né? Pergunte para ele, que a gente se entregue, né? Não sejamos escorregadios, mas deixamos as garras do Senhor, né, segurar a nossa carne e rasgar ao ponto da gente ouvir a voz dele, porque Pablo ele se rasgou, cara, para Deus falar com ele. Ele segurou, e aí, Senhor, né? Ali Deus abriu as entranhas dele, né, e pum, falou com ele, né? E isso é que conta. Pô, a gente morre, Pablo vai morrer daqui a sei lá, 70, 80 anos, um dia tudo vai passar. Mas a experiência dele não vai passar. Vai passar para o filho, está sendo gravado, alguém vai ver lá na Itália, sei lá onde for, ou vai ouvir aquilo, puxa vida, nunca, ele vai passar para o outro vai passar para o outro vai passar para o outro, e não morre nunca. Deus faz um negocinho assim, pequenininho, já reparou? Deus faz um negocinho de nada, você nem repara, você nem dá a menor importância. Aquela obra começa a crescer, porque ela vira um monstro, né? É diferente da gente, né? A gente quer começar fazendo um monstro para dizer que é de Deus. Não, Deus começa um negocinho, uma palavrinha, ninguém dá nada por aquilo. Não vai crescendo, não vai crescendo, não vai crescendo. Então, eu creio que o Senhor me trouxe isso ao meu coração, essa cura. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que nem tudo está perdido. O Espírito Santo de Deus. É uma situação dessa do carro, né? Pode parecer uma pequena atitude. É como uma mulher lavar os pés de Jesus, né? Que nunca foi esquecida ao longo de toda a história, né? É o que você falou, né? Você está lembrando, você está falando de feito, de um trânsito, mas o que era naquele tempo a mulher pegar e lavar os pés dele, naquele contexto, antes da morte e da ressurreição? Nada, ninguém entendeu, isso aí não é nada. Qualquer coisa a pessoa vai lembrar, transfiguração, não sei o que, isso e aquilo. Mas o que aquela mulher fez, né? Então é o que você colocou, né? Às vezes umas coisinhas miúdas que a gente faz pro Senhor e no Senhor, perpetua, né? Vai embora, né? Eu, assim, espero que o nosso, pelo menos o meu relacionamento nosso, com o Senhor seja marcado dessas experiências, sabe? Que é o que conta. Na realidade, a gente olha o povo do deserto, esse povo, a gente olha assim, até a pouca palavra do Senhor, né? Dizer, nós somos príncipes, eleitos do Senhor, mais do que vencedores. Mas eu creio que esse povo também é um povo escolhido, né? Para esse povo, como Deus fala desse povo, esse povo ele ainda é digno de ser assim honrado, porque mesmo diante de mesmo no deserto, mesmo debaixo de murmuração, né, eles estavam debaixo de um propósito do Senhor no deserto. Aí você vê, conforme você falou, a misericórdia de Deus sendo tão benevolente com eles, porque não fecha, né, como você mesmo fala, não fecha a conta. Os caras pecavam, ainda tinham maná, né? Aí você vê que isso é compreensível, porque eles estavam debaixo da vontade de Deus, né? Eles não estavam fazendo campanha para Deus transformar bênção e maldição, essas coisas, né? Eles estavam no caminho que o Senhor tinha determinado para eles, né? Mesmo sem entender, né? Mesmo sem ter compreendido o propósito. Creio que muitos, ou outros sim, né? Nem todos não compreenderam, né? Muitos compreenderam o propósito do Senhor, muitos viveram, mas esses não foram realmente para os palcos, porque não interessa a gente aprender com os erros deles, né? Os acertos a gente vai, né? É mais fácil. E assim, nós precisamos nos questionarmos a respeito dessa situação. Estamos vivendo no propósito de Deus?
estamos realmente debaixo da vontade do Senhor, né? Que pode ser o deserto, pode ser o pior lugar do mundo ou pode ser o melhor lugar do mundo. Irmão, mas você está debaixo da vontade de Deus. Talvez muita coisa eu creio que não deu certo na minha vida, Rafael, porque eu saí debaixo daquele propósito. Eu saí debaixo daquele deserto que o Senhor preparou para mim, né? Influenciado por mensagens autopositivas, qualidade de vida e, entendeu? Então, isso é uma coisa que todo crente deve se questionar. Senhor, eu quero estar debaixo do teu propósito. O que eu estou passando aqui é teu ou não é teu? Se não é teu, eu quero passar o que seja teu. Pode ser para melhor ou pode ser para pior. Está muito confortável para mim, mas por não estar debaixo do seu propósito, não está confortável para mim porque está debaixo do seu propósito. A gente precisa dessa certeza para caminhar. Porque a gente pode caminhar anos aí, até mesmo no ministério, e no final das contas, como uma vez você falou de um pastor que fez uma oração ao Senhor, muito obrigado pelos meus 20 anos de ministério, essa festa que fizeram para mim, e Deus fala com ele, eu nunca quis você nesse negócio. Eu nunca quis você fazendo essa obra. O que eu tenho para você é outro. E o cara se decepcionar. Né? O cara, não sei se eu perdi tempo, não sei se eu ganhei tempo. Eu sei que Deus, eu estou fora, meu irmão. Eu estou fora. Eu preciso estar dentro. E realmente ele fez história quando ele se colocou dentro, né? Ele passou a ter nome, ele passou a crescer depois que ele entrou no propósito do Senhor, né? Então fica assim para a gente se questionar com relação a isso, eu acho importante. Sabe o nome dele? Tu lembra desse exemplo?